Você já imaginou como era a educação no Maranhão há mais de 100 anos? Será que todas as crianças tinham acesso à escola? E será que existiam professores suficientes? Como funcionava o ensino naquela época? Para responder essas perguntas, nós analisamos uma fonte histórica muito especial. Cartas escritas entre os anos de 1919 e 1920, escritas por Elizabeth Barbosa de Carvalho. Como vocês podem ver aqui na tela, essa aqui é a carta de Elizabeth para Fernando, que foi escrita em 1919 a 1920. Essas cartas foram enviadas para seu irmão, Fernando Barbosa de Carvalho, e descobriram as condições da educação em diferentes cidades maranhenses. Como foram produzidas no período histórico estudado, elas são consideradas fontes primárias. As fontes primárias são documentos originais que registram acontecimentos da época em que foram produzidos, como cartas, fotografias, jornais, diários e documentos escolares. Nossa fonte é composta por cartas escritas entre 1919 e 1920, por Elizabeth Barbosa de Carvalho, durante viagens que foram realizadas por várias cidades do Maranhão. E essas cartas elas foram publicadas no jornal A Escola e preservadas até os dias atuais, permitindo que pesquisadores estudem a história da educação maranhense. Agora nós vamos descobrir o que elas revelam. A primeira parada é a cidade de Pedreiras. Nas cartas, Elizabeth relata problemas relacionados à educação local. Segundo suas observações, havia pouco incentivo aos estudantes e dificuldades no funcionamento das escolas. Esses registros mostram que o acesso à qualidade da educação não eram iguais para todas as cidades. Em seguida, ela visita São Luís Gonzaga. Lá, a situação era bem diferente. Existiam muitas crianças interessadas em estudar, mas poucas oportunidades de ensino. Segundo a carta, apenas uma professora precisava atender um grande número de alunos. E isso demonstra como a falta de estrutura educacional dificultava o acesso à educação em algumas regiões. Já em São Bento, Elizabeth encontrou uma realidade mais positiva. Ele destacou o interesse da população pela educação, valorizou o trabalho dos professores e reconheceu a iniciativa que buscavam melhorar o ensino. Isso mostra que algumas cidades já compreendiam a educação como um importante instrumento de desenvolvimento social. Mas ao analisar uma fonte histórica, não significa apenas ler o que está escrito. É preciso interpretar o seu significado. Ao compararmos as cartas, percebemos que existiam grandes diferenças educacionais entre as cidades maranhenses. Enquanto algumas enfrentavam dificuldades e falta de estrutura, outras investiam mais na formação dos estudantes. Também é importante observar o que as cartas não mostram. Elas apresentam a visão de Elizabeth sobre a educação, mas não registram diretamente a opinião dos alunos ou das famílias. Por isso, os historiadores sempre analisam as fontes de forma crítica. Então, nós concluímos que essas cartas elas são importantes fontes primárias para a história da educação do Maranhão. Elas preservam memórias, registram desafios e ajudam a compreender como a educação era organizada há mais de um século. Mais do que simples cartas, esses documentos nos permitem conhecer o passado e refletir sobre os avanços e desafios da educação até os dias atuais. Muito obrigada pela atenção. Tchau! Tchau!